Então, vamos continuar? Olha aqui, pessoal, que interessante. Agora há pouco eu acabei de comentar com vocês lá sobre a cobra, sobre a serpente, que a serpente ela não ouve, contudo ela consegue perceber o som por meio das vibrações. Então é disso que a gente vai falar, pessoal. A gente não precisa o tempo todo perceber o som pelo ouvido. A gente consegue perceber o som também pelo nosso corpo. Ainda dei o exemplo para vocês. Imagina vocês perto de uma caixa de som ou um carro que está com som muito alto. Coloca um fone de ouvido e me fala o que vocês vão perceber. Vocês vão sentir o som. Parece que tá batendo um tum, tum, tum no teu corpo mesmo. Porque o nosso corpo, ele consegue perceber os sons. Vocês já viram de perto uma bateria de escola de samba ou uma bateria de faculdade? Gente, parece que o teu coração, ele tá tocando junto com eles. É a sensação mais deliciosa. Você consegue perceber o som. Você pode fechar o teu ouvido que o teu corpo vai sentir a vibração daquele som. Porque o nosso corpo consegue perceber o som, tá? Então vamos fazer a leitura aqui? Podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Faz essa experiência perto de um carro de som, perto de uma bateria, seja bateria de escola, bateria de carnaval. Coloca aí uma caixa de som e tampa o teu ouvido. Tenta não ouvir pelos ouvidos. Ouça pelo seu corpo. Você vai ver que interessante que é, que gostoso que é a gente ouvir o som pelo corpo. Então aqui, ó, vou voltar, tá? Podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Essa característica possibilita que, em bailes e festas para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, as caixas de som sejam viradas para baixo para que as vibrações se espalhem pelo chão. Assim, todos podem dançar ao ritmo da música. Então, pessoal, quando eles fazem os deficientes visuais, não, desculpa, visual é aquele que não enxerga. O deficiente auditivo, que é aquela pessoa que ouve muito pouco, ou aquela pessoa que é surda, ela pode ir numa festa. É só você pegar a sua caixa de som, você virar o som para o chão. Ele não vai ouvir a música, mas ele vai sentir a vibração, tá bom? Então vamos lá. Não é somente pelas orelhas que as vibrações do som podem ser percebidas. Todo o nosso corpo é capaz de sentir as vibrações sonoras. Os instrumentos que produzem uma vibração mais forte, como o pandeiro, tambor, chocalho, bateria e o triângulo, são mais fáceis de ser identificados. Se estamos próximos a uma orquestra, caixas de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até o nosso corpo e pela sequência sonora podemos dançar. Sequência sonora, tum, 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 que esse som vai fazer essa vibração que vai chegar até a gente, tá? Bom, as pessoas surdas também têm uma forma própria de se comunicar por meio dos sinais. É a linguagem de sinais, tá? No Brasil, é utilizada a língua brasileira de sinais, a Libra, que é a segunda língua oficial em nosso país e pode ser usada tanto pelos surdos quanto por pessoas que escutam. Outros países têm sua própria língua de sinais e uma mesma letra, objeto ou fenômeno podem ser indicados com um sinal diferente em cada país. Gente, isso daqui eu achei legal, eu não sabia. Eu achava que em qualquer lugar do mundo, as pessoas que não ouvem, o código delas era igual, mas não é. O alfabeto em sinais do Brasil é diferente dos outros países do mundo. É a mesma coisa que a gente fala o português, em outros países eles falam outras línguas. As pessoas que são surdas, aqui no Brasil, elas têm um alfabeto, então se elas forem viajar, elas vão ter que aprender o alfabeto do outro país. Olha que legal. Observe a diferença entre as letras do alfabeto em sinais, utilizada pela comunidade brasileira e britânica. Lanço um desafio para vocês.
Vamos ver quem consegue aprender, escrever, falar, né? Escrever, falar, como será que fala? Comunicar comigo, falando alguma palavra em Libra? Será que alguém consegue aprender a falar alguma palavrinha? É só observar aqui as posições dos dedos e aí vai mudando, tá joia? Olha como são diferentes. Será que alguma criança aí consegue aprender a se comunicar aí por alguma palavrinha? Eu vou tentar também para me comunicar com vocês na próxima aula, quarta-feira que vem. Vou tentar aí um amor, um bom dia, uma bem pequenininha, né, pessoal? Tá bom? Então, virando aí, página 18. Se a gente estivesse lá na escola, eu ia fazer um desafio para vocês. A gente ia fazer uma gincana. Poluição sonora. Ah, chegamos na tal poluição sonora. Galerinha, poluição sonora é aquele tipo de poluição que me incomoda muito. Quando a gente tá lá na escola, que passa um carro de som alto, um caminhão, o que eu tenho que fazer? Lembra? Eu paro a minha aula, eu paro até eles passarem, eles chegarem na esquina. As crianças ficam bravas porque incomoda. Então, poluição sonora são aqueles barulhos que incomodam a gente. Então, por exemplo, um carro de som alto, um vizinho fazendo um barulho muito alto incomoda, pessoas gritando incomoda, música muito alta incomoda. E não é só incomodar, pessoal. Eles podem causar dor de cabeça, pode deixar a gente irritado, pode deixar a gente estressado, tá? Então, a poluição sonora é um tipo de poluição causada pelo som. Sons muito altos, sons muito agudos ou muito graves, né? Esses sons, eles costumam incomodar. E a isso nós damos o nome de poluição sonora. Vamos fazer a leitura aí, pessoal? Então, vamos lá. Será que os sons podem fazer mal à saúde? A resposta é sim. Ambientes barulhentos ou sons intensos podem causar estresse, irritação e dores de cabeça. Além disso, sons muito intensos podem ferir estruturas internas da orelha, causando problemas de audição. Eu estava lendo agora há pouco, eu fui estudar para dar aula para vocês, que os jovens hoje, eles estão perdendo parte da audição deles, porque eles têm mania de colocar aquele fone de ouvido na orelha, ligar o som no último. E aquilo lá, pessoal, ele prejudica de uma forma a estrutura interna dos nossos ouvidos. Então, o que vai acontecer? Quando eles ficarem mais velhos, eles vão ficar surdos, eles não vão conseguir ouvir. Eles vão ter problemas para ouvir. Então, eles vão ter que usar aparelhos para poder ouvir. Então, se você aí, criança, gosta de ouvir um fonezinho de ouvido, pode ouvir sim, mas coloca num som, numa altura, né, numa intensidade que não seja prejudicial à saúde, tá? Ó, por isso é importante evitar assistir televisão ou ouvir música, principalmente com fones de ouvido, em que o som esteja com volume muito alto, muito intenso. Gente, vocês já viram? Aqui em Campos Gerais a gente não viu, mas em cidade grande a gente vê muito desses trabalhadores, eles trabalham com equipamento de proteção, e inclusive esses equipamentos de proteção, eles têm tipo um fone de ouvido para proteger dos sons muito altos, tá? Então, ó, pessoas que trabalham em locais barulhentos devem usar equipamentos para proteger as orelhas dos sons intensos. Vamos brincar? Então, você já pensou em como o formato externo das nossas orelhas nos ajuda a ouvir? Vamos realizar uma atividade para comprovar isso. Gente, toda criança já fez isso, pegou um papel e enrolou dessa forma. Peguem um papel
Enrolem ele no formato de um cone, coloca uma fita adesiva e chama alguém da sua casa para fazer essa experiência. Tá vendo como que é? Então você coloca perto do seu ouvido, pede para a pessoa bater palma, para a pessoa falar, para você poder responder essas duas perguntas. Essas duas perguntas devem ser respondidas no caderno. Lembrando que quarta-feira que vem eu volto só com correção de atividade. Eu vou fazer tipo uma recapitulação dessa parte para a gente poder iniciar a unidade nova. Então, façam durante a semana essa experiência. Chama aí a mãe, o pai, a avó, o vô, o tio, a tia e faz essa experiência. É só fazer um conezinho de papel e reproduzir o que está sendo feito aí no desenho, tá? Em seguida, respondo essas duas questões no caderno. Volto fazendo a correção delas semana que vem. Semana que vem eu não vou dar matéria nova de ciências, porque olha, a gente tá aqui na última página e depois a gente começa a falar da luz. A gente vai sair do som para falar da luz. Então a aula da semana que vem vai ser recapitular. Eu vou recapitular tudo que eu estudei com vocês sobre o som e vou corrigir as atividades, tá bom? Pessoal, façam a página 19 também, vai ficar para vocês de tarefa. Eu volto na próxima aula corrigindo. E aí vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Depois que vocês terminarem a página 19, vocês vão pegar o livrinho de atividades de ciências e vocês já começaram a fazer lá na página 53. O que que eu quero? Para a semana que vem, eu também vou corrigir o livro de atividades. Então, eu quero que esteja pronto para minha correção toda a unidade 3, que é investigando os sons. Então, eu quero que vocês façam a página. Deixa eu puxar aqui para ficar melhor, peraí. Eu quero que vocês façam, ó, a página 53, a página 54, a página 55, a página 56, a página 57, e aí acabou. São 9 exercícios. Na hora que chegar aqui na unidade 4, vocês param, porque isso daqui a gente não vai começar semana que vem, só na outra. Semana que vem é aula de correção e recapitulação, tá bom? Então, por hoje é só. Hoje a gente não tem aula online, hoje é aula de inglês. A gente se vê amanhã, quinta-feira, tá? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus.